programa Argumento de hoje, Márcia Semer recebe Marcelo José Magalhães Bonício, procurador do Estado desde 1994. Ele é mestre e doutor pela USP, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde é professor de Direito Processual Civil. Marcelo está na área do contencioso civil na capital. Sua experiência em setores diferentes da Procuradoria, como a trabalhista e na Fazenda Autora e Fazenda Ré, de alguma maneira alimenta a sua atividade acadêmica. Para Marcelo, não existe advogado mais atualizado que o advogado público. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Argumento para nós conversarmos sobre o trabalho do Procurador do Estado. Você é um procurador de Estado aqui de São Paulo, na atuação na defesa do Estado nas ações contenciosas não tributárias. Sim. Que é o teu campo de atuação, acho que desde que você entrou, né, na Procuradoria. Então, queria começar te perguntando o seguinte: o que te interessou na advocacia pública, na Procuradoria do Estado, o que te fez prestar concurso para isso? Você que tem uma atuação tanto na Procuradoria quanto uma vida acadêmica bastante rica. Pois não, eu quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito. Sinto-me em casa, sinto-me honrado pela oportunidade de falar e de dar também um testemunho de alguém que trabalha na prática do contencioso da Procuradoria há pelo menos 20 anos. Não é? Eu me lembro que desde o início eu sempre quis advogar. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que não tinha o perfil de advocacia particular. Né? Não que eu tenha algo contra, pelo contrário, eu admiro bastante a advocacia particular. Mas eu encontrei, logo nos primeiros meses da advocacia pública, mais ou menos uma grande realização, né, por poder defender interesses públicos. Os juízes percebem que nós estamos completamente vinculados, né, de interesses que não o interesse público. Isso dá uma grande liberdade de advocacia. A Procuradoria do Estado é uma carreira que aos poucos foi me conquistando. No começo eu senti uma grande dificuldade devido a uma falta de estrutura, mas eu percebi que a carreira amadureceu, eu amadureci junto com a carreira, e hoje a estrutura ainda não é 100%. Nós sentimos uma grande dificuldade ainda com alguma troca de informações, até mesmo para sustentar algumas teses difíceis. Mas eu percebo que a carreira já amadurecida vai muito ao encontro dos meus interesses, porque ela me permite advogar, que é a minha grande paixão, e desvinculado de interesses particulares, que seria às vezes um interesse comercial, às vezes um interesse meramente financeiro, e essa fundamentação em interesse público misturada com a advocacia, eu acho que dá uma força extra para trabalhar no fórum, para encarar audiências, recursos, não é? E isso me mantém até hoje muito satisfeito com a Procuradoria do Estado. Desejaria uma estrutura um pouco melhor, né? Mas percebo que como o mundo caminha muito rapidamente, a Procuradoria, por mais que invista, ela não consegue suprir todas as necessidades dos procuradores, né? Eu fiquei há algum tempo cuidando de processos trabalhistas, depois em torno de 8 anos cuidando de responsabilidade civil como autor exclusivamente. Foi a época de propositura de grandes ações coletivas, como a da Sharing, foi a mais emblemática. Depois vieram algumas em defesa do consumidor contra a NET, enfim, várias ações bastante instigantes. E, por último, digo, nos últimos 6 ou 8 anos, eu estou cuidando da área de responsabilidade envolvendo servidores públicos. Então, é um tema que envolve, basicamente, estruturas de carreiras, né, e servidores públicos reclamando vantagens patrimoniais, reclassificações, reintegrações, que também é um tema bastante interessante. 20 anos de carreira é já um tempo bom de experiência, mas tendo passado por áreas tão nevrálgicas, tão emblemáticas aí da Procuradoria, certamente você aí conquistou um arcabouço muito grande. Mas você podia falar um pouquinho do que você sentiu, a diferença entre atuar na área trabalhista, atuar enquanto Fazenda Ré, né, na defesa do Estado, e atuar como Fazenda Autora? Quer dizer, são polos diferentes de atuação,
e quais as dificuldades ou facilidades que o profissional enfrenta nessas áreas distintas? As áreas são realmente muito distintas, como você bem observou. Eu costumo pensar que nas 3 áreas em que eu trabalhei até agora, há pelo menos um ponto em comum, né? O Estado tem características particulares. É preciso alguma sensibilidade, tanto do advogado público quanto da magistratura e do Ministério Público também, para perceber quais são esses aspectos diferenciados do Estado. Então, tanto na área trabalhista, em que eu fiquei quase 2 anos, como na Fazenda Autora, em que eu propus várias ações como autora, e hoje na Fazenda Ré, na área de servidores, o grande desafio, o grande ponto em comum em todas essas áreas é tentar demonstrar ao judiciário que o Estado, na imensa maioria das vezes, age de boa fé, age segundo uma legislação anacrônica, né, e tenta, dentro dessa estrutura, fazer o melhor sem ter o ânimo de prejudicar ninguém. Não é possível imaginar um Estado que queira prejudicar um servidor público deliberadamente. Isso nós não... Ou um administrado. Ou um administrado. Isso remeteria a épocas ditatoriais que já muito estão desaparecendo. Uma perversão do Estado, se ele fizesse isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, ficou no inconsciente coletivo, e a nossa ditadura recente mostra essa força, não é? Ficou no inconsciente coletivo de que nós temos hoje um Estado inimigo, um Estado que atua voltado para prejudicar alguém em algumas situações, não é? E essa, vamos dizer assim, mancha, esse estigma que o Estado tem, que está desaparecendo graças agora à lei da transparência e a outras tantas leis que estão jogando mais luzes, né, nesse mecanismo estatal, há o estigma, ainda dentro do judiciário, de que a demanda proposta pelo Estado ou defendida quando o Estado é réu, esconde algo em detrimento do jurisdicionado. Então é preciso proteger a outra parte. Se eu estou na área trabalhista, isso fica ainda muito mais nítido, porque todo réu na área trabalhista carrega algum estigma. Se esse réu é o Estado, o estigma é dobrado e a desconfiança é dobrada. Então, os princípios públicos, toda aquela ideia de proteção do patrimônio público desaparece rapidamente numa lide trabalhista, e o trabalho do advogado, do procurador nessa área, ele é redobrado, ele é cansativo e ele tem essa missão, né, de, embora como réu, ter contra si, às vezes, os próprios ônus da prova e todo esse estigma da máquina estatal. Quando eu fui para a Fazenda Autora, eu tive a ilusão de que, bom, agora como autor, né, eu estarei imputando a prática de atos a particulares ou a empresas públicas, desculpe, a empresas particulares ou a pessoas físicas, atos ilegais, atos praticados em desconformidade com a lei. Então isso me dará uma vantagem como autor e eu poderei, né, litigar de uma forma um pouco mais tranquila. Foi um engano que se desfez logo nos primeiros meses, porque também como autor, o Estado carrega o estigma de ter um mecanismo de prejudicial ao cidadão, né? Que começa, por exemplo, com uma máquina de cobrar impostos terrível, todo mundo paga imposto e ninguém gosta, com regras que toda hora são impostas ao cidadão. Então, toda essa mágoa do cidadão com o Estado é um pouco transportada para o judiciário, está no inconsciente coletivo. E, de novo, como autor, eu fiquei 8, 9 anos com dificuldades. O ouro da prova era meu, é verdade, mas tendo que provar, às vezes, mais do que um litigante normal. Né? A sua boa-fé. A minha boa-fé. Né? E tudo isso, é lógico, eu digo no bom sentido. Né? Nenhum juiz deliberadamente quer prejudicar o Estado, jamais pensaria em algo nesse sentido. Mas eu penso muito na ideia de que todo cidadão tem algo contra o Estado. Né? E isso se transporta para o Poder Judiciário, que é um microcosmos da sociedade. O sistema processual capta esses valores. Não é? Reclamação com relação à ineficiência do Estado. Exatamente. Né? A máquina estatal nunca funciona, tem alguma coisa errada aí, o Estado fez algo de errado. Então, tudo isso transparece, não explicitamente, mas de uma forma
implícita em decisões que às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes até inconsciente, né? Às vezes inconsciente. Às vezes o juiz não sabe por que ele está agindo dessa forma. Então, o encargo como autor continuou o mesmo como réu. Quer dizer, eu sempre tive que me desdobrar em todas as ações, os argumentos e tudo mais. E, por último, agora, há 8 anos mais ou menos, eu cuido de litígios movidos por servidores públicos. E as coisas ficaram ainda piores, porque o desafio aumentou, porque todo servidor público tem alguma mágoa do Estado. Ou porque as férias não vieram no momento oportuno, porque alguém ganha mais do que ele, porque as condições de trabalho dele são piores do que são piores do que a de outras pessoas. Algum benefício não se estende para o aposentado, né? Tem muitas coisas desse tipo. Exatamente. Então o desafio continua o mesmo. Esse é o ponto comum e é um problema e ao mesmo tempo um grande desafio que me instiga a cada dia a procurar alternativas, a pensar, né, em meios de oferecer uma advocacia melhor. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Marcelo, você é professor da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em processo civil. Foi a tua atividade na Procuradoria que te encaminhou para a atividade acadêmica nessa área ou vice-versa, né? Porque eu ia perguntar um pouco para você qual a expertise que um profissional da Procuradoria do Estado precisa ter para atuar no contencioso não tributário, que é a tua área, mas certamente uma delas é o direito processual, né? Um bom manejo do direito processual. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho isso. É uma pergunta muito interessante, porque eu sempre gostei de processo civil, não é? E na carreira de procurador do Estado, eu percebi que, como o direito material, às vezes, ou na maioria das vezes, não nos favorece em juízo, porque mal interpretado, vindo de regras complicadas e tudo mais, como todo procurador do Estado, a gente precisava buscar amparo em questões processuais. Então, ora, condições da ação, pressupostos, competência, tudo isso leva a uma necessidade do procurador do Estado, do contencioso, a ter uma grande, digamos assim, expertise, um bom conhecimento em direito processual. Isso casou na minha cabeça com a minha vontade já antiga, meu gosto de antigo pelo processo, não é? Isso me levou a estudar o processo civil, me levou a ter contato com a nossa escola de direito processual da faculdade da USP, e eu percebi que eu poderia prosseguir nos meus estudos para além daquilo que eu aprendia no meu dia a dia prático, não é? A partir da experiência prática, então, eu comecei a estudar sozinho processo civil. Os livros da professora Ada foram, né, os guias iniciais, depois vieram os livros do professor Cândido. Finalmente, eu consegui entrar no mestrado, em 98, depois no doutorado, em 2003. Eu acho que, como já foi dito aqui em outros lugares, várias vezes, não é? A teoria tem que funcionar na prática. Isso em processo civil é uma realidade. E eu percebo no meu dia a dia muitas teorias rondando aquilo que eu faço, mas eu digo, olha, essas teorias não funcionam. E eu estou aqui para dar o melhor de mim em termos de contencioso. E ora eu vejo que as teorias que eu estou estudando não têm a menor aplicabilidade prática. E aí, em termos acadêmicos, eu posso dizer, olha, é melhor abandonar esse caminho porque ele não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Então, a interação teoria-prática que me é proporcionada pela Procuradoria do Estado, especialmente nos últimos 10 anos, ela é, assim, extremamente proveitosa. Eu devo muito à Procuradoria do Estado, devo muito a esses colegas, a professora Ada, que foram, assim, luzes nesse caminho escuro, né, que conseguiram, penso que estou muito longe ainda do que eu posso, da onde eu posso chegar, mas que conseguiram me dar uma grande estrutura hoje, uma grande facilidade para lidar com o instrumento processual. Embora sempre me surpreenda, não é? A realidade da vida, ela sempre traz
novidades. Ela é mais rica do que a nossa imaginação pode com certeza, chegar, né? Com certeza. Às vezes de manhã eu começo a ler um acórdão e eu fico verdadeiramente impressionado com o que está escrito lá, né? Às vezes até em termos processuais. E eu acho que os alunos percebem isso, né? Eles mesmos me falam que os exemplos práticos que eu uso em sala de aula são exemplos muito atuais. Ao contrário, às vezes, de outros professores que, quando indagado de quando é aquele exemplo, ele se reporta aos anos 70, aos anos 80. E eu tenho essa grande vantagem de, às vezes, no mesmo dia, né, dar uma aula, suponha, sobre apelação de manhã e trabalhar com apelação à tarde, um problema que eu abordei, ou então inverter isso e de manhã ter um problema sobre apelação e conseguir na noite, ou às vezes na parte da tarde, num seminário, falar disso em sala de aula. Porque as pessoas que nos ouvem às vezes não sabem, Marcelo, mas o procurador do Estado, ele trabalha na defesa do Estado, nas ações que você atua, desde a contestação, ou até antes, quando tem algum incidente anterior, e vai até os tribunais superiores, quer dizer, prepara o processo e atua em todas as fases processuais e num número muito grande de processos, né? Eu não sei quantos processos, 1000 processos você tem na sua banca, né? Mas é um volume muito grande que dá um manejo de fato, a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande até para dar vazão àquele volume de trabalho. Né? Exatamente. Na Procuradoria Judicial, onde eu fui lotado inicialmente, estou até hoje, né, há 20 anos, nós começamos na contestação, acompanhamos toda a fase instrutória, depois a fase recursal, até a interposição dos recursos extremos para o STJ ou para o STF. Isso nos permite uma visão muito realista, muito dinâmica. Eu tenho, de fato, 1000 processos para tomar conta e costumo dizer que eu tenho meio estagiário, porque é um estagiário para cada 2 procuradores, então, na verdade, eu tenho meio estagiário. E toda a estrutura que gira em torno dessas ações, elas são feitas por nós mesmos, não é? Então, hoje a pasta digital ou o sistema digitalizado facilita bastante, mas a estrutura que se permite, que a Procuradoria nos oferece para cuidar dessas 1000 ações, ela, por mais investimento que se tenha, ela é bem precária está sempre né? defasada. Ela já era precária, continuou precária hoje, né, o que não exige assim, um esforço redobrado. Mas, ao mesmo tempo, a vivência que se tem hoje, eu percebo isso sem querer fazer grandes elogios aos advogados públicos, não é? Eu percebo hoje que um advogado público que trabalha no contencioso em especial, que é aquele que eu conheço, ele costuma ter uma visão do sistema um pouco mais abrangente, um pouco mais dinâmica do que um advogado em escritório particular. Esse advogado tem menos processos, esse advogado às vezes é menos especializado, né? Esse advogado não chega a interpor por mês, como eu faço, né, 50 recursos extraordinários. 30 recursos extraordinário especiais. Para nós é uma coisa do dia a dia. Exatamente. O que não é no universo da advocacia privada, evidentemente eles não têm esse volume de trabalho e não é uma realidade cotidiana. Né? Exatamente. Então, eu percebo às vezes que um colega fala assim, eu interpus um extraordinário, mas eu não sei por que ele não foi ainda para o Supremo. Eu falo, olha, hoje existe através do artigo 543, um sobrestamento dos recursos, né, no aguardo de uma repercussão geral. E eu vejo que muitas vezes o colega da advocacia privada não tem muita noção do que eu estou falando. Enquanto que para nós, na advocacia pública, qualquer mudança no sistema processual é sentida de imediato. Imediatamente nós vamos acompanhar todas as primeiras decisões que vêm sobre isso, né? E isso nos dá assim, uma grande vantagem em termos de atualização. O advogado público é alguém evidentemente atualizado. Marcelo, o Estado é um grande litigante, né? Pelo que você está falando, é inequívoco, né? E nós não temos muitos mecanismos, no Estado de São Paulo, pelo menos, de acordo, enfim, para paralisarmos aí a discussão antes de chegarmos às últimas instâncias, né? Nós temos praticamente a obrigação
de levarmos os processos até o Supremo Tribunal Federal. Você acha que esse sistema é um sistema que deve se manter, ou ele deveria partir para outras vertentes? Enfim, nós estamos numa situação hoje em que há uma proposta de reforma do Código de Processo, um capítulo exclusivo aí para a advocacia pública. Ao mesmo tempo, nós temos demandas de uma prestação jurisdicional mais rápida. O próprio Estado tem uma obrigação ética para com os seus cidadãos. Queria que você fizesse uma abordagem aí dessa coisa toda, né? Que é muita coisa, mas enfim. A pergunta é excelente, eu não conseguiria pensar em algo melhor para falar nesse momento, porque o sistema processual, da forma como nós o conhecemos hoje, ele está em completa decadência, né? Ele está totalmente falido, porque o judiciário jamais foi imaginado para lidar com um número de demandas desse porte que nós temos hoje. O próprio tempo que o processo leva para terminar é uma consequência desse sistema que foi pensado no começo do século passado, não é? Que não envolve ainda digitalização, não envolve uma sociedade dinâmica como essa que nós temos. Esse discurso poderia estar sendo feito na Itália, na França ou na Alemanha, porque eles passam pelos mesmos problemas. Como resolver isso? Hoje já não se fala mais em mecanismos alternativos. Se fala que o processo é uma técnica, dentre outras técnicas possíveis de solução de conflitos. Daí, o sistema que não envolve o Estado, então vamos pensar nos litígios particulares, já caminha a passos muito largos para a arbitragem, caminha também no sentido da mediação, né, e a conciliação. Eu, particularmente, até porque dou um pouco, às vezes, aula de arbitragem. Hoje, nesse momento, eu não tenho nenhuma turma de arbitragem, mas já tive no passado. Os alunos gostam muito. E um dos temas que eu mais gosto de abordar é justamente esse tema que parece envolvido numa nuvem de fumaça. Pode arbitragem em conflitos estatais? E a resposta tem sido afirmativa. Há alguns problemas a serem superados, como, por exemplo, a questão da confidencialidade. Toda arbitragem é confidencial, mas todo ato estatal é público. Lógico. E a lei da transparência está aí agora para exigir essa publicidade com cada vez mais intensidade. Então, toda arbitragem estatal teria que ser também pública. Esse, às vezes, é um problema. O custo da arbitragem ainda é um problema descobrir como contrataríamos o árbitro, se seria preciso fazer uma licitação para ter árbitro, né? Mas todos esses problemas que são instigantes já começaram a ser tratados aqui na Procuradoria de Estado. Já há outros órgãos também cuidando desse tema. E eu tenho notícia de que o Conselho, hoje, da Procuradoria de Estado, estuda a formatação de uma lei sobre conciliação. Essa lei de conciliação, em princípio, estaria voltada para os juizados especiais, né? Essa lei de conciliação daria uma nova roupagem ao Estado em juízo, não mais o Estado litigante, mas o Estado que entende o conflito, não é? Acha que o interesse em resolver aquele conflito não é só do autor da ação, mas é também dele réu, e que, às vezes, a resistência até as últimas instâncias recursais é algo que já não faz mais sentido. Não faz mais sentido porque o interesse público ele não pode mais ser visto de uma forma tão rígida como era no passado, em que para satisfazer o nosso cliente, vamos pensar assim, precisamos nós, advogados, defendê-lo até as últimas instâncias. Sim. E hoje pensamos assim, ou precisaremos talvez começar a pensar, nós, advogados públicos, ou todos os advogados, isso é extensível a todos, somos pessoas treinadas para resolver litígios. E dentro desse contexto, por que não conciliar? Né? Dentro desse contexto, por que não adotar uma postura preventiva ao litígio? Talvez consertando o anacronismo da lei, dando a ela uma interpretação condizente com o que vem dizendo a jurisprudência, às vezes uma súmula. Não queremos que uma súmula vinculante nos diga o que fazer. Nós podemos aceitar e fazer o que é preciso ser feito antes. Tudo isso passa por uma grande mudança de mentalidade que eu acredito está começando, né? E dou um pouco de crédito também à nossa escola de direito processual,
daqui de São Paulo, que tem batido firme nessa tecla. Tem buscado esse caminho, né? Tem buscado esse caminho. Então, a professora Ada, de novo, volta à cena, o professor Cândido, inicialmente, o professor Flávio Acho, que é o meu grande mestre e orientador na faculdade, o professor Cazu, que desde o começo vem combatendo aquela cultura da sentença. E eu poderia dizer que nós precisamos combater a cultura da contestação na Procuradoria do Estado, quer dizer, não para deixar de contestar, mas para dizer que a contestação não é a única resposta que a gente pode dar, né? E nós até temos uma lei nesse sentido, que é a Lei 10.177, salvo engano, de 98, né? Que prevê a possibilidade de haver um pedido administrativo de solução de um litígio. Essa lei caiu em desuso, talvez pela mentalidade da época, ainda muito próxima da ideia da necessidade de defesa do Estado. E hoje, talvez essa lei seja reavivada, ela passe a fazer parte de um contexto maior, com uma lei de conciliação específica para a justiça, né? E tudo isso, espero, ainda em atividade, não falta muito tempo para eu aposentar, espero vivenciar também, como procurador, esta nova cara da Procuradoria do Estado, mais cidadã, não que não tenha sido no passado, mas talvez mais condizente com uma época em que a justiça é efetivamente o último caminho, né? E não o primeiro e nem o único. Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria te dizer que foi um prazer enorme conversar com você. Espero poder contar com você em outras oportunidades, temos muitos assuntos para tratar. Acho que o Juizado Especial da Fazenda Pública é um deles. Sim. Mas queria agradecer, convidá-lo já para uma outra oportunidade, agradecer também a todos os que nos ouviram, nos assistiram, convidá-los para que estejam conosco assistindo o programa Argumento na próxima semana.